E aí galera, tudo bem? Júlia Monique aqui, mais uma vez com mais um podcast para vocês. E dessa vez eu estou aqui novamente com algumas pessoas diferentes, uma nem tanto, mas os outros aí também estão participando pela primeira vez. Se apresentem aí. Fala galera, aqui é Samuel novamente e é um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu espero que o nome do Senhor seja exaltado novamente aqui acima de tudo. Oi galera, aqui é a Letícia e espero que esse podcast seja muito edificante. Boa tarde, meu nome é Vitor e espero que Deus esteja abençoando esse podcast, falando muito aí para a educação de vocês. E hoje nós estamos aqui com um tema muito bom, né? Nós temos escolhido temas que na verdade foram sugeridos por vocês lá através do nosso Instagram, da Jubajap. E hoje nós vamos falar a relação entre a igreja e nós, como membros da igreja. Cada dia mais, ao longo dos anos e dos séculos, nós vemos que a igreja passou de algo primordial nas nossas vidas para algo assim, sem valor, algo banal, de eu vou no domingo e assim tá tudo bem. E, infelizmente, eu acho que é algo que nós deixamos acontecer, né? Isso foi passando de geração em geração, que é um grande problema. E aí eu queria saber da visão de vocês, como vocês têm visto essa visão da igreja para as pessoas, tanto, vamos dizer assim, do mundo, quanto os próprios cristãos. Essa questão que você tocou aí é muito interessante, que nós temos nos acostumado a ir no culto aos domingos e tal, como se tivesse tudo bem, né? Isso me lembra muito algo que Paulo fala lá em Romanos, que o judaísmo estava num ponto em que eles acreditavam que pelo simples fato de eles estarem ouvindo a palavra, de eles se reunirem apenas para ouvir a palavra, que estava tudo bem. E na verdade a gente sabe que não, né? Nós não somos chamados para ser igreja apenas nos domingos, seja na EBD ou seja no culto à noite. Nós somos chamados para ser igreja todos os dias. Nós somos chamados para fazer a diferença todos os dias. E infelizmente isso é algo que tem acontecido muito, né? É aquele famoso crente domingueiro, né? Muitas das vezes ele não chega nem no domingo de manhã, né? É frequentador da igreja só no domingo à noite e tudo. E infelizmente isso é algo que nós temos visto muito e é algo para vergonha nossa, né? Esse ponto aí que Sam tocou a respeito de a gente só ir à igreja aos domingos. Hoje eu vejo muito assim que nós não nos incluímos como igreja, a gente não se inclui como parte da igreja, a gente se inclui só como um participante da igreja. E a gente, ao longo dos anos, a gente foi deixando isso tomar conta da nossa vida. Apenas de ir na igreja, não ser igreja, não fazer a obra da igreja. Realmente, eu vejo que isso tornou mais como um hábito da rotina mesmo. Às vezes nós fazemos isso mais pelo costume do que pela necessidade de ir à igreja, de estar em comunhão junto com os irmãos, louvando a Deus juntos. Se tornou mais como um hábito assim, de toda semana você ir à igreja, escutar a mensagem do pastor para meio que salvar a sua semana, assim, sabe? Então eu acho que a igreja perdeu muito seu valor nesses últimos anos. É até interessante esse cenário que nós temos vivido agora, que as pessoas elas têm percebido um pouco mais a valorização da igreja, elas têm valorizado mais a igreja, elas têm percebido a falta que isso faz. E a gente tem visto que durante esse cenário acaba que não tem jeito, né? Porque como é que tem vivido aquele cristão que frequenta a igreja apenas aos domingos? Ele está tendo que buscar alimento espiritual ali diário, né? Através da leitura da Bíblia, da oração e também através dos devocionais que, graças a Deus, a nossa igreja tem se empenhado muito em fazer isso, né? Tá sempre tendo uma programação ali no YouTube, no caso específico da nossa juventude, os devocionais, os podcasts, né? E graças a Deus por isso. E ainda sobre a questão de, ultimamente, nós sermos crentes domingueiros, se você não viu, nós fizemos um podcast que fala sobre a comunhão na igreja, desde a igreja primitiva até os dias de hoje.
não vou entrar muito nesse assunto, mas a gente realmente esqueceu, né, isso. O que é ser igreja? Porque antigamente, né, as pessoas viam e falavam onde a igreja vai se reunir, porque era para ser uma reunião de pessoas e não apenas um local específico. Não, ali dentro eu sou igreja e aqui fora, aqui na minha casa, eu sou uma pessoa normal. Não tem como a gente separar a nossa vida, entre aspas, secular da nossa vida espiritual. Sim, e isso é interessante porque se a gente for ver, principalmente antigamente, a igreja dentro de um bairro era uma certa referência, né? As pessoas tinham a igreja como referência e tinham aqueles que frequentavam a igreja, os evangélicos, né, como referência. Sentiam um certo respeito diferente e tudo. E hoje a gente vê essa decadência cada vez maior, né? A igreja se tornou uma espécie de evento, a pessoa fala, tô ali pra igreja, tô sem fazer nada, vou na igreja e tal. E isso é por causa, muitas das vezes, nossa, né? Muitas das vezes não, praticamente sempre por culpa nossa, por questão realmente de testemunho, essa questão, né, de ser crente aos fins de semana, frequentar a igreja aos fins de semana, mas nos dias de semana viver uma vida completamente diferente, né? Viver um cristianismo completamente diferente, e isso tem contribuído cada vez mais para essa decadência e desvalorização do que é ser igreja de verdade. Sim, e o triste hoje é ver que como a gente trata a igreja só como um lugar sociável, igual o Sam falou. A gente falava ali na igreja, tipo, só no domingo, só por ir, só para encontrar aquelas pessoas, só para ouvir a palavra do pastor e simplesmente ir embora no final do culto. E ali, na porta da igreja conversando, tratar a igreja como algo só como algo sociável, não como adoração, não como um lugar de comunhão e adoração a Cristo. Uhum. O que eu achei interessante também foi porque esse tempo confinados, esse tempo trouxe também maior responsabilidade para os cultos domésticos, para a responsabilidade patriarcal, né, dos pais de levar a palavra para sua família, para seus filhos dentro de casa e ter essa comunhão com a família e essa comunhão diária com Deus, porque você não vai ter mais lá a sua palavra pronta lá toda semana na igreja, não vai ter mais aquele louvor, aquela comunhão só com os irmãos da igreja, mas esse fato de não estar juntos lá, não ter esse horário marcado, nos chamou responsabilidade para estar buscando isso dentro de casa e fora, não só quando os outros estão vendo, mas sim em todo o tempo estarmos como igreja adorando a Deus. Então eu achei isso muito interessante. Isso que Vitor falou é muito interessante porque isso nos tira do comodismo, né? A gente vinha se acostumando, se acomodando ao fato de chegar no culto todos os domingos e o pastor tinha uma mensagem pronta, Deus ministrava a palavra no coração do pastor e ele levava a palavra pra gente e tudo, e nesse período a gente não tá tendo isso. Nós estamos tendo que aprender a buscar a Deus dentro da nossa casa. Deus incomodava o pastor para ele levar a palavra pra gente. Então a gente não estava recebendo a palavra diretamente de Deus. O tratamento de Deus conosco se tornou diferente, entendeu? Entende? Porque dentro de casa, a gente mesmo buscando através da leitura da Bíblia e da oração, Deus estará tratando diretamente conosco e não tratando com o pastor para que ele leve uma palavra para a gente. Então, um relacionamento mais íntimo. Graças a Deus por isso, né? A gente tem aprendido muito realmente o que é ser igreja, porque a gente tinha aquela visão de que igreja é só ir escutar o pastor falar e chegar em casa e escutar a palavra só no dia que a gente for na igreja. Chegar em casa e a gente não abrir a Bíblia e mal orar. Então, assim, nessa quarentena, eu acho que realmente Deus está nos dando a oportunidade de olhar para que tipo de cristão eu estou sendo e como eu estou sendo na igreja. Se eu realmente estou tendo comunhão com Ele, se eu realmente estou buscando Ele da forma que é e se eu realmente se a palavra dele está fazendo efeito sobre a minha vida. Verdade. Isso aí que foi falado é muito interessante, porque pelo menos aqui em casa, não sei qual tem sido a realidade de vocês, mas depois desse período de isolamento, de quarentena, os cultos domésticos aqui em casa foram mais frequentes, né? Que não costumava ser por conta da comodidade
ter o culto propriamente dentro da igreja, de ir lá escutar a palavra do pastor, e aí a gente ficava esperando esse dia como meio que a rotina mesmo, como já foi dito. E agora que não tem mais isso, esse ato de ir na igreja para ir lá ser o culto, o culto doméstico tem sido muito fortalecido e tem sido muito bom para buscar uma comunhão diária com o Senhor e com a sua família, né, com as pessoas da sua casa. E não sei vocês, mas quem tem pessoas que não são crentes dentro de casa, isso pode ser uma ótima alternativa também para trazer o reino de Deus e o evangelho para essas pessoas. E com isso, nós percebemos que ser igreja é muito mais do que o local, mas é realmente ser. Mas, continuando a nossa discussão aqui, como na nossa igreja, né, vamos dizer assim, em dias normais, fora a quarentena, mas como que deve ser o nosso relacionamento com a igreja, no sentido, além da comunhão, por exemplo, no sentido de servir uns aos outros, como nós devemos aplicar isso no nosso cotidiano? É muito interessante quando Paulo fala que a igreja é um corpo e que se tem uma parte do corpo dolorida, por exemplo, o dedo está doendo, todo o corpo sente. E eu acho essa exemplificação, essa analogia assim, perfeita, porque nós percebemos realmente a necessidade que nós temos um do outro e a necessidade que nós temos em ajudar e servir ao outro. A partir do momento que nós começamos a compreender que dentro da igreja nós somos um só corpo e que nós dependemos um do outro, nós começamos a amar ao outro, a tratar o outro, a servir o outro de maneira diferente. E isso vai mudar completamente no relacionamento lá fora, vai mudar completamente na forma como as pessoas vão enxergar a igreja, porque nós vamos estar unidos ali em um só propósito, um amando o outro, um ajudando o outro, e consequentemente nós vamos levar essa palavra, vamos testemunhar essa palavra para as outras pessoas. Olhar e ver que a igreja, ela não não são só meus irmãos de estar ali só dentro da igreja, é uma família, e aí que a gente tem que se apoiar um no outro e se ajudar. E saber também que minha família em Cristo não são só os meus irmãos que estão na mesma igreja do que eu, mas muitas das pessoas que estão lá fora, que estão no mundo, que o meu relacionamento tem que mudar a partir desse momento. A partir do momento que eu estou cuidando da minha família em Cristo, dentro da igreja, eu vou procurar fazer com que essa família aumente mais. Então, meu relacionamento dentro da igreja, eu vou cuidar dos meus irmãos e procurar também cuidar das pessoas que estão no mundo para que elas também possam se tornar meus irmãos na família de Cristo. Então, a igreja é sim esse momento de comunhão, mas também esse momento de cuidar, de ajudar, de estender a mão, de estar do lado, de seguir as pessoas, mas de uma forma que isso venha agradar a Deus e venha estar, claro, né, fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, e trazendo novamente essa imagem de que a igreja é o corpo de Cristo, e nós como igrejas, cada um tem sua função, como cada membro tem sua função diferente, nós devemos todos juntos, né, cada um desempenhar a sua função para a edificação da igreja, né? Então devemos sim servir a igreja de acordo com os dons e com as habilidades que Deus deu a cada um de nós para a edificação da igreja e das pessoas que estão na igreja, né? Então nós devemos sempre estar usando nossas habilidades para que juntos em comunhão possamos edificar as pessoas da igreja. É interessante isso que Lucas Vitor falou, que Paulo vai falar a respeito disso lá em Coríntios, né? Que cada um trabalhe de acordo o dom que foi lhe dado, cada um trabalhe de acordo com a habilidade que foi lhe dada. Por exemplo, se todo mundo na igreja for querer cantar, vai faltar quem pregue, né? Se todo mundo for trabalhar ali na mesma área, no mesmo ministério, alguma outra coisa vai ficar carente. Então, é muito importante entender essa questão de unidade, que cada um tem sua função, porque só dessa forma que a igreja vai conseguir trabalhar de maneira geral, né? Novamente aquele exemplo que Paulo usa do corpo, né?
não tem como o braço e a perna, eles têm funções diferentes. Pensa se todo o nosso corpo quisesse ser como o braço. Daria tudo errado, né? Da mesma forma é dentro da igreja. Pensa se todo mundo fosse trabalhar na mesma área, se todo mundo tivesse a mesma vocação, o mesmo ministério. Seria uma loucura, né? Sim. Devemos todos trabalhar, né, para edificação da unidade como um todo, né? Cada membro da igreja fazendo a sua função, né? Trabalhando a sua área para edificação de toda a igreja, de todas as pessoas da igreja. A Bíblia, ela é incrível porque ela mexe com a nossa cabeça. Porque ao mesmo tempo que nós somos um corpo e devemos andar com um pensamento em harmonia, somos pessoas totalmente diferentes. E mesmo que nós tenhamos o mesmo alvo, Deus dá para nós diferentes formas de atingir esse alvo. E, assim, uma das coisas que eu vejo é que a igreja tem sido muito falha, porque nós sabemos como igreja que nós devemos fazer, mas nós não necessariamente vimos. E já entrando no nosso outro tópico também, essa semana eu vi um vídeo que vai falar, são feitas várias entrevistas com várias pessoas falando sobre o que eles acham de Jesus, o que eles acham de Deus, o que eles acham dos cristãos. E assim, muitas pessoas até falavam muito bem de Deus e de Jesus, mas quando chegava a parte sobre o cristão ou sobre a igreja, eles ficavam assim, a igreja não deveria existir, a igreja é uma forma de você extorquir dinheiro, é algo totalmente maléfico para a sociedade. E eu fiquei pensando, mas por que as pessoas pensam isso, né? Realmente a igreja passou por algumas fases onde ela se desviou do foco que é Jesus, e foi realmente usada como uma forma de ganhar dinheiro. Até hoje, algumas denominações também, né, têm esse costume de tentar lucrar em cima dos seus fiéis, mas como nós podemos fazer para mudar a visão do mundo sobre a igreja? Como nós podemos exteriorizar aquilo que nós vemos dentro da nossa realidade? Então, essa semana é muito interessante que durante a reunião das mensagens a gente conversou, o devocional da semana foi lá no livro de Tiago, e aí naquela parte que Tiago fala que nós devemos ser praticantes da palavra e não só ouvintes. E aí eu parei para pensar em algumas situações que eu como igreja vivo uma situação dentro da própria igreja, e quando eu estou fora da igreja acontece a mesma situação e eu ajo de outra forma. Então muitas vezes a visão que o mundo tem da igreja é porque dentro da igreja muitas vezes somos uma coisa, somos uma comunhão, tratamos as pessoas da igreja com mais carinho, com mais amor, muitas vezes temos mais paciência. Muitas vezes até para quando a pessoa está passando por uma dificuldade, a gente dá mais atenção, a gente ajuda mais. E quando acontece com pessoas, até pessoas próximas da gente, só que pessoas que estão no mundo, a gente acaba tratando aquela pessoa de outra forma, a gente não acaba agindo como igreja. Então assim, eu vejo que hoje muito o resultado que o mundo olha para a igreja como resultado é que a igreja tem simplesmente virado uma fachada, que tipo assim, ou muitas vezes eles tratam a igreja como algo que tem só para ganhar dinheiro dos outros, ou só para roubar dinheiro, ou então a igreja, eles olham e vê a igreja como que dentro da igreja eles são diferentes, e as pessoas que estão fora da igreja eles tratam de outra forma. E realmente, se a gente parar para pensar, muitas coisas acontecem no nosso próprio cotidiano. Como igreja, uma situação que acontece dentro da igreja, a gente trata de um jeito, e quando ela acontece fora da igreja, a gente trata de outro jeito completamente diferente. E isso sim tem feito o mundo ver a igreja de uma forma que que a igreja não tem que ser. Não é a igreja que Cristo deixou para ser. Mas, infelizmente, nós estamos fazendo a igreja se tornar isso e fazendo que as pessoas no mundo tenham uma visão errada do que é essa igreja. Bem disso que Leti falou, infelizmente a palavra igreja tem se tornado sinônimo de hipocrisia, né? Porque as pessoas têm visto nos cristãos, né, pessoas que pregam uma coisa e vivem outra.
Paulo vai falar a respeito disso lá em Romanos 2, quando ele fala aos judeus, né, que eles pregavam a lei, mas eles mesmos não viviam aquela lei. Eles pregavam a respeito de não roubar, mas roubavam, pregavam a respeito de não adulterar, mas adulteravam, e por causa disso o nome de Deus era blasfemado entre os gentios, ou seja, o nome de Deus era blasfemado entre aquelas pessoas que não creem, entre aquelas pessoas que não conhecem a verdade do Evangelho. E por que isso? Por causa do testemunho que eles estavam passando. Da mesma forma ocorre hoje. Quando nós pregamos uma coisa e não vivemos ela, as outras pessoas estão vendo isso. Uma frase assim que eu garanto que todo mundo já ouviu, mas a primeira Bíblia que uma pessoa lê é a sua vida. Tipo assim, a primeira contato que a pessoa tem com o cristianismo é através da sua vida. Então, se você prega uma coisa e não vive ela, essa pessoa vai te taxar de hipócrita e ela não vai querer isso pra ela, porque ela vai pensar assim, é melhor eu viver da forma que eu tô do que viver uma mentira. Pra que eu vou pra igreja se eu posso continuar fazendo tudo errado aqui fora? E nós temos que começar a entender também que, infelizmente, nem todas as pessoas que estão na igreja, que frequentam a igreja, são igreja. Infelizmente, nem todas as pessoas que vão à igreja entendem o que é ser igreja, entendem o que é ser corpo de Cristo. Infelizmente, nem todos aqueles que frequentam a igreja são salvos, são verdadeiros cristãos. E então a forma que nós temos para mudar isso, para mudar essa visão que o mundo lá fora tem da igreja, que o mundo tem dos cristãos, é mudar verdadeiramente a nossa vida. Não simplesmente pregar algo, é pregar e viver aquilo, né? Um provérbio bastante conhecido, né? Que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E eu acho que isso encaixa perfeitamente aqui. Suas palavras podem até convencer aquela pessoa, mas o exemplo que você dá para ela que vai realmente convencer ela, que vai arrastar ela e que vai mostrar que a igreja muitas das vezes não é aquilo que ela pensa, que por mais que seja cheia de erros, cheia de falhas, a igreja não é isso. A igreja é algo muito importante. Infelizmente, nessa hipocrisia e esse mau testemunho de alguns crentes e de algumas pessoas, né, que estão dentro da igreja e que se dizem crentes, tem levado as pessoas de fora a ter uma visão deturpada, né, do que é realmente a igreja, e eles têm criado uma certa resistência em ouvir o evangelho, ouvir as boas novas, e por conta dessas atitudes de pessoas que são hipócritas e de pessoas que dão mau testemunho para as outras pessoas, né, às vezes as pessoas de dentro da igreja, eles tratam de uma forma com amor, com carinho, com atenção, e quando estão na rua, até por, às vezes, um certo tipo de preconceito que muitas pessoas dentro da igreja têm com pessoas que são alcoólatras, pessoas que são adúlteras ou vários outros tipos de pecado, de pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que estão vivendo nesse tipo de pecado. Pessoas da igreja ainda têm muito preconceito com essas pessoas e acabam agindo diferente com essas pessoas, tratando elas diferente. E essa não é a função da igreja, né? Não é afastar as pessoas e deixar o evangelho só para as pessoas que estão dentro da igreja, só para os irmãos, né? Nós devemos amar ao próximo e espalhar o evangelho, espalhar o amor de Deus. E essa é a função, a verdadeira função da igreja, né? Outra questão que eu acho que tem contribuído bastante para isso é que muitas pessoas vão para a igreja já com expectativa pronta daquilo que elas acreditam que é a igreja. Muitas pessoas vão à igreja buscando uma solução para os seus problemas, buscando uma solução para as suas carências, e nós sabemos que eles não vão encontrar essa solução na igreja, mas sim em Cristo. Nós temos que aceitar o fato, entender o fato de que a igreja não é perfeita e que ela nunca será perfeita. Uma analogia muito bacana que eu já ouvi a respeito disso é que a igreja é o maior hospital do mundo. Por quê? Porque é o local onde se reúne o maior número de pessoas doentes do mundo e que sabem que precisam de uma cura, e essa cura é Cristo. Então, não tem como você reunir tantas pessoas diferentes, tantas pessoas com problemas diferentes, tantas pessoas com pecados diferentes, com falhas diferentes,
e acreditar que aquele local será perfeito, que tudo lá vai estar perfeito, vai estar do jeito que você quer, que ninguém vai te magoar, que ninguém vai te machucar, você nunca vai se entristecer. Isso é impossível. Nós estamos tratando de seres humanos e nós sabemos que nós somos falhos, nós somos cheios de falhas, mas nós temos que ir buscando a resposta em Cristo. Só Ele é capaz de nos transformar, só Ele é a cura para essas questões, né? Só Ele é a resposta para os nossos problemas e não a igreja. Realmente, as pessoas têm uma visão às vezes de que a igreja é um lugar de santos, né? Mas na verdade a igreja é um lugar de pecadores, pessoas que não merecem, pessoas que carecem da graça dele. Tem um texto lá em Mateus que vai falar, né? Eu não vim para os curados, mas sim para os doentes. Ou seja, a igreja é um local de várias pessoas doentes tentando cada dia melhorar através da cura que é Cristo. E é um processo que é a nossa santificação. Eu acho que o problema é que hoje todo mundo vê a igreja realmente como um lugar santo. Então muitas pessoas se sentem indignas de ir até lá. E por isso acaba realmente tendo esse preconceito que vocês aí estão falando. E ao meu ver, eu acho que eu já até falei isso em outro podcast, mas a igreja perfeita é, na verdade, um lugar onde todos estão reunidos e falam abertamente sobre os seus pecados e ajudam uns aos outros através da comunhão e do amor, mostrando em quais pontos essas pessoas precisam melhorar. Sim, é interessante pensar isso, porque essa ideia de que as pessoas têm, de que a igreja é um lugar santo, um lugar onde só tem pessoas santas, infelizmente isso é algo que nós mesmos passamos, né? Exatamente por isso, porque nós escondemos nossas falhas, nós não confiamos um no outro nesse fato para confissão de pecados, essa coisa, nós julgamos um ao outro, e isso eu vejo cada vez mais que isso tem afastado as pessoas da igreja, né? É muito interessante que Paulo, novamente em Romanos, ele fala a respeito disso. A carta de Romanos é uma carta assim, meio que a primeira carta que Paulo escreve para a igreja em Roma, então é uma carta falando a respeito das coisas básicas do evangelho. E essa questão do julgamento, essa questão da unidade, da confissão de pecados, é algo que Paulo leva para essa igreja, ou seja, isso é uma questão básica do evangelho, uma questão para os primeiros passos da fé, e é algo que infelizmente nós ainda não aprendemos, nós ainda não enxergamos o quão isso é importante e o poder transformador que isso tem. Sim, a gente também acaba esquecendo que, como igreja, a gente também já teve lá fora, a gente já teve no mundo. E a gente acaba, muitas vezes, por julgar as pessoas que estão lá fora, esquecendo que uma vez nós também já estivemos lá. A gente foi cego pelo pecado, a gente agiu pela ignorância e não enxergando a Cristo. E que hoje, como igreja, a nossa função é ajudar aquelas pessoas que estão passando por aquilo que a gente já passou. Só que, ao contrário disso, a gente acaba criando uma máscara de perfeito e passando para as pessoas que quem tá dentro da igreja, quem é perfeito, quem não está caindo em pecado, é quem tem uma vida perfeita e não faz nada de errado. E muito pelo contrário. A gente sabe que a caminhada é difícil e a gente trata um ao outro como se tudo tivesse normal, como se minha vida fosse perfeita, a sua também, porque a gente está na igreja, e quem está no mundo que está errado. Só que a gente sabe que não é isso que a Bíblia ensina. E também outra coisa que eu vejo é que hoje a igreja, por um todo, não procura muito ensinamento bíblico. Muitas vezes a gente só vai no culto e escuta a palavra que ele tá bom. A gente não procura a verdade, a gente não procura ler a Bíblia, a gente não procura saber o que Deus realmente quer da gente como igreja. Então a gente acaba deixando a desejar a ser a igreja que Cristo deixou pra gente ser. E a gente acaba esquecendo que Jesus morreu na cruz por todos nós e que Ele ama todos nós. Ele não ama nossos pecados, mas Ele nos ama porque somos criatura dele. Então, assim, a gente acaba esquecendo que a pessoa que está lá no mundo também é filho de Deus, que Deus também ama ele. Então, a gente acaba tratando as pessoas com indiferença. A gente dentro da igreja, passando uma imagem para eles que somos os santos, os perfeitos, e que eles estão errados. Então, isso acaba criando um bloqueio entre a igreja e o mundo. A gente acaba não levando, atrapalhando o levar o evangelho de Cristo para o mundo. E muitas vezes hoje, por nós não termos definido exatamente, né, o que é exatamente ser igreja, a gente para de levar as coisas da igreja para o mundo e deixa as coisas do mundo entrarem para a igreja.
E aí a gente entra naquela questão que nós vemos hoje, que é um tanto de heresia, um tanto de coisa, aquele pragmatismo de, não, eu vou fazer o que dá certo para encher a minha igreja, porque o importante é ter fiéis. Ou então a gente entra naquilo também de, não tem nada a ver isso aqui não, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso é uma das coisas que a nossa igreja preza muito em não ter, né? O pastor fala que ele prefere, vamos dizer assim, pecar no excesso de zelo do que pela falta dele. E, na verdade, é uma das coisas que eu particularmente admiro muito na nossa igreja, mas muitas vezes não é a realidade da igreja brasileira, o que é um grande problema. Sim, isso é muito verdade. Igual você falou, tem visto por aí que eles têm se preocupado em levar o mundo para a igreja e não a igreja para o mundo, né? Enquanto na verdade deveria ser diferente, é a igreja que deveria fazer a diferença no mundo. O exemplo de Cristo é claro quanto a isso. Cristo, ele pregava para ladrões, publicanos, prostitutas. Se a gente fosse taxar, né, é como se fosse a escória da sociedade. É aquele tipo de pessoa que ninguém quer manter um contato. E Cristo quem transformava essas pessoas, era a influência de Cristo que transformava essas pessoas e não a influência delas que transformava Cristo. Da mesma forma, os discípulos, eles raramente, por exemplo, você vai ver Cristo pregando num templo, você sempre vai ver ele pregando lá fora. Por quê? Porque era ele que influenciava e não ele que se deixava influenciar. E da mesma forma, deve ser a igreja que deve influenciar o mundo. Se não somos nós que vamos levar Cristo, que é a solução para os problemas da humanidade, quem é que vai levar isso para o mundo lá fora? Não tem como, né? Tem que partir de nós isso, né? Nós que estamos aqui para transformar esse mundo. E então nós precisamos resgatar aqueles valores, né, bíblicos da nossa igreja. Mas nós temos falado muito nos últimos dias, sobre comunhão, né, principalmente por causa da quarentena, querendo ou não, é um assunto que é inevitável. Mas ao ver de vocês, por que a nossa igreja local ali, né, no nosso caso, né, a Igreja Batista Jardim Palmeiras, ela é tão importante, tanto para os de dentro quanto para os de fora? No meu caso particular, eu sou até um pouco suspeito a falar, porque eu nasci nessa igreja, né? Desde pequeno, toda a minha família é da igreja de Jardim Palmeiras e tudo. E a igreja para mim é uma família. Foi ali que eu aprendi tudo a respeito da Bíblia. Foi por causa da igreja que eu entendi o evangelho. Foi por causa do pastor que eu entendi a mensagem de Cristo. Então, a nossa igreja para mim é muito importante por isso. Eu vejo a nossa igreja ali dentro do bairro, ainda não da forma como nós queremos, mas eu vejo ela como bastante referência ali dentro do bairro. Nos evangelismos que a gente fez no ano passado, nos outros evangelismos anteriores, nós podemos perceber isso, que a igreja sempre foi muito presente dentro do bairro. Muitas pessoas afirmaram conhecer o pastor Osmar, afirmaram conhecer Paixão. Então, nós podemos perceber essa preocupação que a nossa igreja tem em anunciar a palavra, não só para as pessoas ali do bairro, mas também a palavra em todos os lugares, né? Graças a Deus, a nossa juventude, ela tem se tornado conhecida por ser uma juventude bastante ativa, uma juventude forte, uma juventude que está sempre levando muitos jovens, né, para os projetos, muitos jovens aos cultos. Graças a Deus, a gente tem sido referência nesse quesito. Então, isso mostra a tamanha importância que a nossa igreja tem, o tamanho valor que a nossa igreja tem para a minha vida e para a vida de várias pessoas. Igual o Sam falou, nossa igreja é importante ali para o bairro, né? Graças a Deus, ela é uma referência, sim. Nossa juventude também. E assim, eu fico muito feliz em ver como que ao longo desses anos a nossa preocupação em crescer no nosso lado espiritual como igreja tem aumentado e como a gente tem passado isso para as pessoas ali ao nosso bairro, com os evangelismos, com o crescer mesmo da igreja. E falando em particular de mim, a igreja também foi muito importante para mim, porque foi onde que eu realmente aprendi a palavra de Deus
Eu tinha acabado de chegar de outra igreja e fui lá para Jardim Palmeiras e fui muito bem recebida. Cuidaram muito bem de mim. E assim, é completamente diferente quando você se sente cuidada e quando você sente que você também é importante, que você é parte daquela família ali. Então, para mim foi muito importante. Meu crescimento espiritual foi muito importante ali. E a igreja me ajudou a crescer espiritualmente e tem me ajudado também. Eu tenho aprendido muito com a igreja, como é ser realmente igreja. Graças a Deus eu tenho aprendido muito e sim, a igreja nossa é um ponto de referência, não só na vida das pessoas que estão por lá de fora, né, mas claro, na nossa vida, para as pessoas que estão dentro da igreja. Verdade, né? Assim como eles, eu também sou suspeita a falar porque essa igreja foi muito importante na minha vida, foi lá que eu me converti, foi por meio das programações da igreja, né, da juventude, por meio de projetos missionários, por meio das pregações do pastor e da assistência do pastor e da juventude, né, que foi fornecida para mim, para todas as pessoas que frequentam lá, foi que eu consegui conhecer melhor a Deus. Eu tive o suporte e foi por meio da igreja local que eu aprendi a maior parte das coisas da Bíblia. E ela realmente tem servido de muito suporte para o meu crescimento espiritual e para fortalecimento da fé. E também lá foi onde eu conheci várias pessoas, né, que estão em busca do mesmo propósito de evangelizar, o mesmo propósito de buscar santidade, e por meio dessas pessoas que eu conheci, da amizade que eu criei com elas, eu tive a minha fé muito fortalecida e é lá onde eu encontrei apoio, né, para essa jornada que não é nada fácil, e ter pessoas dispostas a te ajudar, a caminhar com você, a te escutar, é algo que fortalece muito. E também não esquecendo do fato de que a igreja, graças a Deus, tem andado segundo todas as orientações da Bíblia, e isso é muito importante para a vida das pessoas que frequentam estarem seguindo a direção correta. Hoje em dia nós temos a visão de que trabalhar dentro da nossa igreja é ter um cargo. Eu trabalho porque eu estou na liderança. Eu trabalho porque é a minha função. E eu acho que isso tem sido um problema muito grande, porque as pessoas que já têm o costume de ter cargos na liderança ou qualquer tipo de cargo trabalham excessivamente, e as pessoas que não têm nenhum tipo de cargo não procuram ajudar essas pessoas. E eu queria saber a visão de vocês em relação a isso. Então, hoje eu enxergo completamente diferente o trabalhar na igreja. Para mim, hoje, o trabalhar na igreja não é simplesmente você ter um cargo e estar carregado de trabalhar nesse cargo para a igreja. Mas você trabalhar na igreja, para mim, hoje, eu vejo assim como você cuidar da igreja, no sentido de cuidar das pessoas, ajudar a igreja em si. E igual o Julião tocou no ponto de as pessoas que estão acostumadas a ter cargos na igreja sempre ficar sobrecarregada com as coisas da igreja. E isso é um ponto negativo da igreja, a respeito de a gente ficar no comodismo, tipo assim, eu não vou fazer isso porque tal pessoa sempre está acostumada a fazer, então ela sempre vai tomar a frente e vai fazer. Mas como igreja, nós devemos sim estender a mão e todo mundo em comunhão trabalhar. Não só o pastor, não só uma pessoa que é secretária da igreja, a pessoa que é líder da juventude, trabalhar, mas a igreja em todo em si. E o principal de tudo é cuidar um do outro. Isso, para mim, que é o trabalhar na igreja. Sim, volta naquela questão que a gente tinha falado, né, que cada um deve trabalhar na igreja de acordo com a sua vocação, de acordo com o seu dom, e volta novamente para aquela questão que Paulo fala a respeito do corpo, né? Já pensou se, por exemplo, sua mão tem um cargo, mas o seu coração não tem, e ele vai e fala,
então eu vou deixar para a mão fazer isso e eu não vou trabalhar. Aí seu coração vai e para de bater. Vai dar errado, né? Você vai acabar morrendo. Da mesma forma é a igreja. Não só apenas aqueles que têm um cargo que foram chamados para trabalhar. Trabalho dentro da igreja é obrigação de todos. E é muito comum algumas pessoas pensarem: mas eu nem apareço, eu nem faço nada lá na frente, eu não canto bonito, não sei fazer nada. Mas Cristo te chamou para algo, ele vai te capacitar e você deve trabalhar para ele. A oração é um tipo de trabalho muito importante que a gente fala pouco a respeito, mas é muito importante aquelas pessoas que sustentam a nossa igreja através da oração. É algo pouco falado, mas de uma importância assim absurda, porque já pararam para pensar, se ninguém orasse a respeito da igreja, se ninguém orasse pela vida do pastor, se ninguém orasse pelos irmãos que estão à frente, se ninguém orasse pela igreja de maneira geral, como que a coisa seria, a bagunça que tudo seria, como que tudo daria errado. Então, nós podemos perceber que é uma obrigação de todo cristão, de todo crente, tá trabalhando, tá dando seu apoio da maneira como for, por menor que você imagine que seja, mas aquilo é importante, aquilo é muito importante. Realmente eu também vejo dessa maneira, porque muitas vezes você vê algumas pessoas lá na frente, né? Poucas, na maioria das vezes, na maioria das igrejas, são poucas as que realmente servem e que se disponibilizam, né, para apoiar a igreja. E existe outro caso também que às vezes as pessoas acham que só aquelas pessoas que receberam cargos que podem servir à igreja, só aquelas pessoas que estão lá visíveis que servem à igreja. E muitas vezes nós podemos servir também, nós podemos ajudar a igreja no menor ato que seja. Às vezes nós podemos ajudar um irmão, servir ao irmão, ajudando ele em alguma necessidade, agindo também com generosidade para com o irmão. Às vezes nós podemos ajudar a igreja também, como Samuel acabou de falar, por meio da oração, né? A oração é algo muito importante que mantém a igreja, que ajuda a igreja, né? Nós devemos estar sempre orando pela igreja, orando pelas pessoas que estão lá na frente, né? Orando pela nossa liderança, pelos projetos da igreja e sempre manter em mente que todos os serviços da igreja, tudo o que tem lá para fazer, seja lavar a igreja, seja alguns serviços, por menores que sejam, que por menor visibilidade que ele tenha, ele é muito importante, né? Todos os membros do corpo são muito importantes, mesmo que aparentemente você não esteja vendo o que aquele membro está fazendo. Com certeza, se você tirar ele, você vai ver a falta que vai fazer, né? E não pensar em servir só em cargos ou tarefas de grande visibilidade, mas pensando no que as pessoas vão achar, no que as pessoas vão ver quando estiverem fazendo isso, mas sempre servir pensando que não são para os homens, e sim para Deus. E na Bíblia diz, né, que Deus nos chama para servir, para amar ao próximo, para servir ao próximo, se preocupar com o próximo. Então, servir, com certeza, é algo muito importante que deve ser desenvolvido e desempenhado dentro da igreja. Isso que Vitor falou, da questão de que nós estamos trabalhando para Deus, isso é muito verdadeiro. Nós devemos sempre lembrar que nós morremos para essa vida terrena e que nossos olhos devem estar sempre voltados para as coisas do alto. Nós não estamos ali trabalhando para o pastor, para o líder de louvor, para o líder de juventude. Nós estamos trabalhando para Deus, nós estamos trabalhando para Cristo. E Ele nos amou a tal ponto de entregar a vida dele por nossa causa. Então, eu acho que o mínimo que nós podemos fazer é trabalhar para o crescimento do reino dele aqui na Terra, trabalhar para que mais pessoas saibam daquilo que Cristo fez, do amor dele por nós, para que ele possa voltar logo, né? Para que em breve nós estejamos na igreja perfeita lá nos céus, né? Onde não vai ter sofrimento, onde não vai ter choro, onde não vai ter pecado. E eu acho que é isso. Interessante que teve um texto que foi compartilhado aí nas redes sociais,
E aí o homem tava falando, né, que ele entrou, se eu não me engano, foi num seminário, algo assim. E ele foi ter a primeira aula dele. E aí o professor falando, né, se você quiser ser uma pessoa muito espiritualizada e tal, primeiramente, nossa primeira aula para aprender como ser dessa forma, todos agora vão pegar vassouras e nós vamos limpar o pátio e os banheiros e nós vamos fazer tudo isso sem reclamar. E aí ele vai mostrar justamente isso, né? Sobre, primeiro, nós servimos, independente de cargo ou não. É algo que, particularmente, pelo que eu vejo até na nossa juventude, é algo que nós estamos conseguindo fazer bem. Todos nós estamos dispostos a ajudar, não é só, vamos dizer assim, a liderança que trabalha, isso é muito bom. Um exemplo disso são os nossos devocionais, né? Que grande parte das pessoas aceitam, estão fazendo, e elas aceitam por quê? Por mais que tenham vergonha e coisas do tipo, elas sabem que elas estão fazendo aquilo para a glória de Deus. E isso é algo muito bom. E então, galera, esse foi o nosso podcast. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante aqui. Novamente, nós estamos aqui nos esforçando para trazer novos conteúdos para você, coisas que são interessantes e coisas que principalmente, né, servem para exaltar o nome daquele que merece ser exaltado, que é Jesus. Mas nós vamos deixar aqui as nossas indicações, e a minha indicação é uma série que chama The Chosen, ou então O Escolhido. É uma série totalmente gratuita, você só precisa baixar o aplicativo da série. Tem tanto para iOS quanto para Android. E assim, a série vai tratar sobre a história de Cristo, né? Mas ela trata de um jeito totalmente diferente, porque ela mostra muito no sentido humano, sabe? As relações dos discípulos com seus amigos, mesmo os que não são necessariamente, né, os discípulos de Jesus, e mostram de uma forma totalmente humana, sem excluir a parte divina. E é muito interessante porque você vê Jesus ali numa figura de um homem que totalmente sério, totalmente focado para as coisas de Deus, mas também um homem bem-humorado e, ao meu ver, realmente como Jesus deveria ser naquela época. E isso fica como a minha recomendação. É uma série muito boa, vale a pena ver. E é isso. Então, galera, essa série que Ju falou é realmente sensacional, a produção é ótima. E a minha indicação hoje vai ser para a galera que gosta de ouvir um podcast, que gosta de ouvir mensagens. Eu vou indicar uma série de podcasts do Augustus Nicodemos, uma exposição bíblica a respeito do livro de Romanos. São 68 episódios, então é bastante conteúdo aí, mas é um conteúdo muito bom, muito edificante, e é a minha indicação para o dia de hoje. Então, gente, a minha indicação, eu vou indicar um livro que... Então, gente, minha indicação hoje é um livro de Max Lucado, 3,16, onde ele aborda sobre a mensagem de João 3,16, de como ficou clichê para as pessoas só falar esse versículo e não viver a mensagem de vida eterna. E durante o livro ele aborda coisas do cotidiano dele mesmo, de como é viver a mensagem de vida eterna, e não só apenas falar ela por simplesmente falar, mas como é viver ela. E esse foi o nosso podcast. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, compartilhe com seus amigos, né? Vamos expandir aí a mensagem do Evangelho. E vamos continuar aí com os nossos devocionais. Não percam aí durante a semana, na terça, na quinta. E semana que vem nós teremos novas programações. Espero que vocês estejam aí atentos. É isso, galera. Muito obrigada pela audiência de vocês. E até mais. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, gente. Falou.